Olá, amigos. Estamos de volta com o Saúde é Tudo aqui pela TV Araguaia. E você que está entrando agora na sua internet, hoje as nossas convidadas são as doutoras Marcela Pitaluga e doutora Raquel Amasta. Doutora Marcela Pitaluga, endocrinologista, e Raquel Amasta, dermatologista. O tema de hoje é Ozempic Face. Então, nós vamos dar continuidade agora, né, doutoras, à nossa entrevista. E eu pergunto para a doutora Raquel. Doutora, então é necessário que o paciente ele seja consciente e consulte, né, antes de utilizar a Ozempic, ele consulte a dermatologista também, não é? O que eu acho em relação a isso? Quando o paciente está com sobrepeso, aí a gente depende, às vezes tem gente que quer perder 2, 3 quilos e tem tomado Ozempic, acho que a Marcela pode falar sobre isso. Mas às vezes o paciente está realmente precisando perder peso e às vezes ele coloca isso como prioridade e ele nem acaba pensando nessas consequências que pode vir a ter. Então eu acho que se é a prioridade dele, na nossa vida a gente tem que colocar as prioridades, é isso que eu quero, vou fazer esse tratamento de perda de peso nesse momento, mas que ele tenha consciência que ele vai precisar acompanhar com carinho, acompanhado com o nutricionista, para fazer isso da forma mais saudável possível e minimizar os efeitos em todo o corpo, né? Na saúde e a Ozempic Face. E conforme ele for emagrecendo, ele for perdendo, isso é de pessoa para pessoa, depende da genética, depende do quão rápido ele perdeu peso, depende se ele suplementou com alguma outra coisa, proteína ou não, ele vai sentir esses efeitos no rosto. E aí, nesse momento, a gente faz isso multidisciplinar, ele passa comigo para a gente reparar, corrigir, fazer tratamentos em relação ao que tiver, a gente fala que é esse derretimento, né? Uhum. Certo. Bom, doutora, e quais seriam os procedimentos para prevenir o Ozempic Face? Tem algum procedimento para prevenir? Tem. Quando a gente fala em prevenir, eu gosto bastante da tecnologia de ultrassom microfocado, em que ela vai trabalhar sustentação da pele, vai trabalhar colágeno. Então, a gente faz protocolos para ir trabalhando colágeno nessa região, a sustentação. Se a gente pensar que o rosto, a gente tem vários compartimentos de gordura que estão posicionados bonitinhos quando a gente é jovem. E a gente vai perdendo e eles vão vindo para cá. Aí vão caindo tudo, né, vão vindo para cá, forma o famoso bulldog, forma essa gordurinha que a gente chama de nasolabial, que a gente faz o bigode chinês. Então, toda essa região é porque o rosto ele vai derretendo para cá. Então, a gente faz procedimentos para trazer ele para cá, para deixar essa gordurinha posicionada. Então, o paciente vai que era antes, né? A gente trabalha com reposicionamento, né? E para redensificar a pele. Porque a gente pega... tem até uma imagem que eu vou ver se eu coloco no Instagram depois, essa imagem, que é uns bloquinhos mostrando que com a idade a gente vai perdendo o compartimento de gordura e a derme vai ficando fininha. Então, a gente precisa fazer procedimentos para recuperar isso. Certo. E é isso que faz a dermatologia. Isso que faz a dermatologia. Tá certo. Bom, doutora Marcela, a Ozempic Face é algum dos possíveis efeitos adversos ou consequências da medicação. Isso. Há outros possíveis eventos colaterais também? Sim. Além do Ozempic Face? Como toda medicação, Sonaim, tem efeitos adversos, né? Então, a gente tem que gerar conhecimento ao nosso paciente para ele já ficar atento e não se assustar com a medicação. Principalmente porque é uma medicação que é subcutânea. Então, normalmente, o paciente, ele queixa no nosso consultório de efeitos adversos como constipação, náusea, vômito, são os efeitos adversos mais comuns e que a gente até já recomenda o paciente o uso de alguma medicação. E também a saciedade, né? O paciente não vai sentir fome, às vezes ele tem uma intolerância menor à bebida alcoólica, então isso é bem natural para esse paciente. Mas eu falo aqui que o benefício ele é excelente, tá? E em relação ao Ozempic Face, eu recomendo sim o paciente passar por uma equipe multidisciplinar, então aí seria um nutricionista, como a Raquel falou, um educador físico. Ela falou muito bem sobre essa parte da suplementação com proteína para prevenir sarcopenia. A gente tem que perder peso. É só perder peso?
Não, a gente tem que perder peso, perdendo percentual de gordura e mantendo ou ganhando massa magra. Eu acho que isso até auxilia, né, Raquel? Quando o paciente faz uma musculação, suplementa proteína, como você falou, né, sobre também essa parte do Ozempic Face, prevenindo aí a perda, né, de massa magra nesse paciente, prevenindo aí todo esse... Com certeza, porque esse paciente ele vai ficar aí, perder peso, e ele para a ingestão de proteína, ele vai parar a ingestão de tudo. A gente sabe que já é super difícil a gente conseguir a quantidade de proteína na alimentação normalmente. Uma pessoa com Ozempic é praticamente impossível. Sim. E essa proteína, ela vai virar tudo. Ela vai virar colágeno, ela vai virar músculo. Então, a gente precisa dessa suplementação para minimizar esses efeitos. Sim. Então, assim, o paciente, ele tem que fazer a suplementação. E eu até falo, a gente hoje estava comentando sobre dieta. O paciente que ele é vegano, o paciente que é vegetariano, que faz pouco consumo de proteína, principalmente a carne, né, o ovo, aí nesses pacientes, eles têm que suplementar. Então, todo paciente que ele faz uma dieta e ele tem aí uma intolerância, ou o paciente, ele prefere, seja pelo paladar ou por algo social, cultural, algum tipo de dieta e não faz consumo de alguns suplementos, ele deve estar suplementando aí com medicações, ou então com intervenções, né, no caso ali do preenchimento, e né? a gente vive uma era, sem contar dieta, tudo isso, uma era de intolerâncias, várias situações que vão diminuir a absorção de vitaminas. Sim. E olha que importante, para o cabelo tá bem, para o colágeno funcionar, né, vou falar da minha área, a gente precisa que as vitaminas estejam em dia para que o corpo consiga fazer a função dele, para que ele esteja funcionando vitamina bem. Vitamina D, vitamina E. Sim, todas as vitaminas. Ele precisa dessas vitaminas para que funcione, né? Então, o paciente, às vezes, ele tem uma intolerância que ele não sabe, ou às vezes ele não está comendo a quantidade certa, então ele está com uma deficiência de vitamina. Aí não adianta o paciente se entupir de colágeno, fazer um monte de coisa se ele está ali todo desregulado. Então, ele precisa estar com isso alinhado. Né? Entendi. E falando sobre os efeitos adversos, o paciente que ele tem um efeito adverso, ele tem que avisar o seu médico. Então, tá nauseado, ele tá vomitando, ele tá tendo alteração na evacuação ou alguma outra alteração, ele tem que estar avisando o médico, né, para poder estar aí alinhando isso daí. Porque pode ser um incômodo, pode ser um desconforto que a gente pode estar auxiliando o paciente e é muito tranquilo. Então, tudo isso também está correlacionado com a absorção de nutrientes, porque se o paciente vai ter só uma preferência em um alimento, ele vai procurar aquele alimento ali, quando ele tiver fome, porque o Ozempic, ele vai retirar a fome, vai dar mais saciedade. E ali, ele está absorvendo vitaminas, micro e macronutrientes, e tudo isso vai ter essa repercussão, inclusive na parte dermatológica. Isso é super legal, porque o paciente, se ele tiver essa perda, não é só injetar né, tem como fala, é síndrome do rosto hiperinflado, balão, não sei. As pessoas injetam quantidades enormes no rosto. Eu vejo mulheres, né, na maioria dos casos, mulheres, né? Que perdem até o rosto, né? Não são minhas pacientes. Eu falo, gente, mas por tanta coisa que aplicou ali, né, eu acho que passou até da... Coloca quantidades enormes, e o ácido hialurônico, ele puxa água. Então, às vezes, você coloca isso e na hora ali até gera um antes e depois bonito, mas depois a longo prazo, e aí o rosto começa a deformar, tá? Porque quando a gente injeta esses procedimentos, esses produtos no rosto, eles alteram... volta depois Eles mudam a conformação do rosto, eles mudam a força muscular. Se eu coloco embaixo ou em cima do músculo, tudo isso influencia para o meu processo de envelhecimento. Então, a gente tem que colocar tudo estrategicamente para que o paciente envelheça bem. E não que isso... olha só que legal, olha só. Aí, ó, a musculatura, tela, né? Os coxinhos de gordura, esses amarelinhos que a gente vai perdendo. A gordura nasolabial, aquela ali perto do nariz, tá vendo ali? Perto da asa do nariz. Ali, essa parte do nariz. Aqui, né? Muita gente fala, às vezes, quero preencher o bigode chinês aqui, isso aqui. Não tem que preencher, ele precisa reestruturar isso aqui. Porque a gordura, ela fez justamente isso aqui, por isso que tá fundo. Então, a gente tem que reestruturar essa região. Mas aí puxa, ou é através de aplicação de ácido hialurônico? Então, depende. A gente olha para o paciente para ver se ele tem essa perda. Às vezes, ele tem a perda aqui na região dos ligamentos. Tem até um vídeo, acho que injetando um procedimento nessa região da têmpora, que é aqui, que é um dos pontos de maior sustentação do rosto. Essa imagem fala bem do derretimento, aqui, né? Bem do derretimento. Então, a gente faz o procedimento nessa região da têmpora. A gente pode usar bioestimuladores de colágeno, ácido hialurônico. Se o paciente não tiver indicação para isso, a gente pode trabalhar com fio de sustentação sem encher, ou até tecnologia. Né? O fio de sustentação é um fiozinho mesmo. Um fio que a gente põe aqui na região da têmpora e sobe, né? A gente isso consegue faz subir. Tudo em consultório, Tudo doutora? em consultório.
Aí a gente vê o que o paciente precisa e escolhe a tecnologia ideal para ele. Sim. E é importante, eu falo isso, a gente é médico, a gente dá diagnóstico, a gente propõe o tratamento. Então, não é sair enchendo do rosto de todo mundo. Cada pessoa vai ter algum processo de envelhecimento aonde ela precisa. Então, é tudo milimetricamente calculado, assim, estrategicamente, para que tenha um resultado, para que realmente envelheça bem e não caricato, né? Entendi. Até as associações, né? Porque dá para o paciente usar laser e usar... Sim, sim. Aí quando a gente faz, né, um bioestimulador, um equipamento, uma tecnologia, a gente diminui a quantidade de ácido hialurônico. A gente tem um equipamento que é uma radiofrequência microagulhada, é o Morpheus. Ele vai furar a pele inteira, então ele fura daqui de cima até lá embaixo. E essa tecnologia ele vai permitir uma retração da pele, uma destruição da gordura onde a gente quer. Então, a gente pode caprichar ela aqui para destruir essa gordurinha nasolabial, destruir a gordurinha do Joe, que é essa aqui, é do Joe, que é o Bulldog, desculpa, que fica aqui. Então, a gente destrói a gordurinha e, ao mesmo tempo, reposiciona isso tudo com o uso da tecnologia. Eu já vou sair daqui, eu acho que eu já vou passar lá na... Não, mas doutora, você não precisa disso agora. Imagina. Não, você não está precisando agora, não. A gente vai tomar um café junto. É mais fácil eu ir até lá para melhorar aqui, né? Que o trem já está caindo tudo. Mas você ainda não precisa não, doutora Marcela. Pode ficar tranquila. Bom, doutora Raquel, a senhora é uma especialista em laser. Qual seria o papel do laser e seria mais rápido para prevenir e tratar o Ozempic Face? Sim, na verdade, depende. Olha só que legal, esse é o equipamento que eu falei. Esse é um vídeo, né? Aí é o vídeo. Esse que é o aparelho que a senhora falou. Esse é o aparelho que é o Morpheus, tá? Morpheus. Que a gente vai usar ele, são essas agulhinhas que vão furar a pele inteira. Furar a pele inteira, acho que o vídeo vão furar a pele inteira, vão na gordurinha, ele consegue, depende do jeito que eu programo a máquina, ele trabalha mais superficial para colágeno, trabalha mais profundo para destruir a gordurinha. E quando a gente fala nesses equipamentos, eles vão trabalhar a qualidade da pele. Para ter uma pele bonita, uma pele saudável, com o Ozempic, esse emagrecimento rápido, às vezes a pessoa acaba ficando com a pele mesmo, com aspecto envelhecido, com ruguinhas finas. Enruga, né? Acaba enrugando, né? Porque emagrece, perde gordura. Né? E também pela alimentação, às vezes tem, né? Então a gente faz todo esse tratamento, que eu sou super a favor da suplementação oral, então o paciente ele tem que fazer isso em associação, né? Não adianta encher um monte de ampola de produto e falar tchau, né? E o paciente ele precisa ter um conjunto para otimizar esse resultado. Mas a gente combina então tecnologia, eu gosto bastante desse equipamento, a gente pode trabalhar ele e associar com procedimentos injetáveis tanto para prevenir quanto para reposicionar a região que precisa. Entendi. Bom, doutora Marcela, há um boato sobre a falta do Ozempic aí no mercado. Inclusive, nós até olhamos aqui antes, né? Comprem. Diz que tem uma falta do Ozempic. Como os pacientes, né, que usam devem proceder? Pois é, seu Naim, está tendo mesmo. Agora, em abril, esse consumo, né, ele vai ser um pouco reduzido devido à falta de insumos. E tem uma gama de pacientes, um público, que quer perder aquele peso, 2, 4 quilos, às vezes até 5 quilos, e que às vezes precisa só melhorar os hábitos alimentares, fazer atividade física, não tem indicação do uso do Ozempic. E estão usando. Então, está aumentando muito o consumo. Sim. E aí está faltando insumos para produzir o Justamente, aí é o ponto. Né? E os nossos pacientes que são diabéticos, porque a gente tem que lembrar que o Ozempic também é indicado para o paciente diabético. E para o paciente que realmente tem obesidade, né? Uma obesidade que é tratada de forma crônica, com o uso dessa medicação de forma contínua. Como que a gente vai fazer com o nosso paciente? Então, agora em abril, realmente, a gente já tem aí dados, né? A própria indústria nos informou como médicos que está tendo essa ausência e essa limitação na farmácia da medicação, e o paciente vai ter que procurar o seu médico. Pode haver uma substituição por outra, né? Por outra medicação, com outro agonista de GLP-1, como a liraglutida, que aí vem a Victoza, a Saxenda. Ainda existe, estão sendo comercializados? Sim, ainda é bem comercializado, é uma medicação também de excelência. Só que o Ozempic é como o senhor começou, né, a nossa entrevista. Ele tá lá, ele é classe A. É o primeirinho para perda de peso. Uma vez por semana, né? E ainda uma perda de peso de aproximadamente, né,
10%. Então, assim, o que acontece? A mais, tem pacientes que eu já vi perdendo muito peso, tá? Eu atendi uma paciente hoje, 35 quilos. Sim. Ela ia fazer bariátrica, Perdeu 35 juro, quilos. 35 quilos. Ela chegou Sim. assim, sabe quando você fala, meu Deus, que mudança de vida, né? Com uma canetinha, imagina. Verdade. Ter que passar por uma cirurgia muito. toda. Eu tenho uma colega, né, amiga, né, que trabalhou comigo, e que ela perdeu 45 quilos. Com Ozempic. Ozempic e alguns outros procedimentos, Sim, né? sim. E aí o Mas médico... é sensacional, né? Sim, e aí o paciente ele vai ter que ir, né, fazer uma nova consulta para poder ver o que vai substituir. Vai ser por uma outra caneta, uma liraglutida, vai ser por um Trulicity, né, Não que é pode uma ficar outra sem, medicação. Não pode, principalmente o paciente diabético. Ou hoje também, né, nós já temos a semaglutida oral, né, que é o Rybelsus, que é como se fosse o Ozempic oral, mas ele tem aí um formato diferente de administração, por ele ser oral, ele já tem que ser diário, tá? A perda de peso não é similar, mas é bem interessante talvez essa substituição aí. Mas aqui, vocês que estão usando aí o Ozempic, não façam, né, essa substituição sem recomendação médica. Tem que respeitar aí o objetivo, as comorbidades, os níveis glicêmicos e toda a parte metabólica do paciente. Olha aí, mas para quem morre de medo de agulha, então Tem essa solução. opção. Tem Tem um solução. plano B. Eu sou um, né? E foi aprovado o Rybelsus agora. Foi o ano passado, né, que a gente aprovou o Rybelsus, mas vai ter novidades, viu, Raquel? Então você prepara que vão ter outras medicações aí que vocês vão ter que trabalhar, porque a perda de peso vai ser maior. Nós temos aí promessas de perda de peso maiores com outros injetáveis e que há probabilidade de surgir agora no meio do ano, desse ano para o início do ano que vem, com perdas muito grandes de peso, sendo maravilha. similar Sucesso, à cirurgia. né? Agora Estou ansioso para chegar no mercado. o preço que nós vamos ver. Que é mais complicado. Eu tenho, mas que tem aí, sucesso. tem alguns aí nos bastidores falando que lá nos Estados Unidos o pessoal já está usando, porque sempre é liberado para o diabetes, né? Que é o foco principal da indústria. Mas como disse um médico que entrevistei aqui no programa anterior, para beleza, o pessoal não olha preço, não é? Tem isso então, também. para outra especialidade, sim. Se passa, doutor, é caro esse remédio. Mas se for para beleza, eles dão um jeito, não é? Mas olha, eu vou pedir a vocês, já me comunicaram aqui, já me deram um sinalzinho aqui pelo ponto que nós temos que entrar para o intervalo comercial. Ok. A empresa também precisa faturar um pouquinho, né, gente? Então, nós voltamos daqui 2 minutinhos, tá? Com a doutora Marcela Pitaluga e a doutora Raquel Amasta. Não saiam daí, nos aguardem.